Olá pessoal, meu nome é Carlos Rosa, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Física Noturno. A nossa aula consiste em uma correção comentada de um teste sobre concepções espontâneas relativas à força e movimento, o qual contém 15 questões. Tal teste contém situações muito simples sobre as leis de Newton. O objetivo dessa discussão comentada não é discutir todos os conceitos, mas tentar transmitir os conteúdos da forma mais didática e clara. Antes de fazer a correção comentada dos exercícios, vamos trazer uma revisão de algumas ideias básicas sobre força. Vamos começar a revisão sobre o tipo de movimento retilíneo. Existem dois tipos de movimento retilíneo, um que se dá com velocidade constante, que é o movimento retilíneo uniforme, MRU, e o outro com a velocidade variável, que é o movimento retilíneo uniformemente variável, MRV. A velocidade varia porque existe algo responsável por fazer variar essa velocidade, e esse algo responsável é a aceleração. Então no MRV tem aceleração, e ela é diferente de zero. No MRU não tem aceleração e, portanto, a velocidade se mantém constante. Lembrando que o conceito de aceleração é a variação da velocidade e o intervalo de tempo. No MRV, a velocidade varia uniformemente porque a aceleração é constante. Por isso que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Até então, nas aulas passadas, o movimento variava porque estava relacionado à queda em relação à atração gravitacional, quer seja por uma bolinha caindo ou um objeto descendo o plano inclinado. A aceleração naqueles movimentos era a aceleração da gravidade g. Agora não teremos necessariamente sempre o valor de g como responsável por fazer variar a velocidade do corpo que estiver em movimento. Teremos uma aceleração representada por a. No movimento de queda livre, os corpos caem por causa da interação gravitacional, e a força de interação era uma força gravitacional. Agora observaremos que não é somente a força gravitacional que é responsável por gerar a aceleração de um corpo. Vamos associar forças a essa velocidade que varia e essas forças teremos que começar a identificá-las, entender melhor quais tipos de força existem, o comportamento, de onde elas vêm, que tipo de relação elas vão ter com o movimento em si. Nessa aula será trazido o conceito de força, e força sempre está relacionada a uma interação entre os corpos, e essas interações podem ser basicamente de dois tipos, uma força de ação à distância ou força de contato. Esses corpos podem estar em contato. Vamos classificar as forças nesses dois tipos. Qual é o significado físico da palavra força? Nós estamos nesse curso estudando movimentos. Então, em relação ao estudo do movimento, vamos tentar entender o que a força tem a ver com o movimento ou qual é a responsabilidade da força em cada situação de movimento. Podemos dizer que força é a ação capaz de modificar o estado de movimento de um corpo, ou seja, alterar a velocidade desse corpo. Claro que isso não se trata de uma definição, mas é uma descrição do efeito da força quando exercida em um corpo. Vamos voltar à ideia dos tipos de força, porque isso é essencial quando desejamos entender os movimentos. E precisamos iniciar pelo básico, que é reconhecer as forças envolvidas em cada situação. É importante termos um entendimento claro sobre essa classificação. Podemos classificar as forças em dois tipos, as forças de interação à distância e forças de contato. Quanto às forças de interação à distância, basicamente vamos falar de força gravitacional e de força eletromagnética. A última é apenas citada nessa aula, não vamos estudá-la nessa aula. Quanto às forças de contato que poderemos ou não perceber nas diferentes situações de movimento que analisaremos, temos três tipos de força: força de atrito, força de tensão ou de tração e a força normal. Com relação às forças de atrito, observamos que o móvel encontra certas dificuldades para manter o seu movimento. O atrito é justamente essa força que surge em oposição ao movimento ou a tendência ao movimento. Poderemos identificar a força de atrito sempre que um corpo se desloca em relação a uma superfície, em relação a outro corpo, em contato com esse corpo. Ele pode estar se deslocando ou estar em uma tendência a se deslocar. A força de tensão ou de tração sempre nos remete a uma ideia de uma corda, de uma estaca, alguma coisa através do qual está sendo feito o contato entre, por exemplo, a minha mão e o corpo sobre o qual será exercida a força e que possivelmente vai sofrer deslocamento. A força normal. Essa força é importante tomar um pouco de cuidado. O que vem a ser a força normal? Na verdade, essa força normal é uma força de contato que surge sempre que houver dois corpos interagindo. Por exemplo, o bloquinho em cima da superfície, representado na figura direita. O bloco está apoiado acima da superfície. Ele pressiona a superfície e a superfície está sustentando o bloco. A superfície exerce sobre o bloco essa força de sustentação. Sobre o bloco existe a força identificada de normal, e o normal tem a ver com a direção, com a orientação dela. A força normal tem direção perpendicular à direção da superfície onde está acontecendo a interação. Existe interação no plano horizontal.
A normal, que é a força que o plano exerce sobre o corpo, é perpendicular e está sendo exercida sobre esse corpo. Isso em uma superfície horizontal. Se a superfície for vertical, ela continua tendo a mesma definição. Normal é isso, é a força perpendicular que a superfície exerce sobre o corpo. Se a superfície for inclinada, um plano inclinado, a normal continua tendo essa mesma orientação. E essa questão da normal, que quando o plano for inclinado, a normal continua sendo perpendicular. Isso é bem importante, é um assunto muito importante também quando se estuda os pares ação e reação. Esses são os tipos de força que podemos identificar. Essas forças vão interagir com os corpos e vão gerar diferentes situações de movimento. A relação entre força e movimento, ou as relações entre as forças e os movimentos, são estabelecidas a partir das leis de Newton. Vamos observar estas duas situações representadas nessa figura. Primeiro, olhando para o lado esquerdo. Existe uma superfície horizontal, uma caixa apoiada nessa superfície, na sequência três figuras. A superfície e a caixa são sempre iguais. Olhando de cima para baixo, o que muda é a força que está sendo exercida sobre a caixa em cada uma das três situações. Então, existe uma força que está sendo exercida sobre essa caixa. O que vai acontecer com essa caixa? Na figura de cima à esquerda, observamos que a caixa está inicialmente parada e, dependendo da intensidade dessa força, essa força vai colocar em movimento essa caixa, vai mudar o estado de movimento dela, vai gerar uma variação na sua velocidade, vai gerar uma aceleração. A força F gera nessa caixa uma determinada aceleração. O que a sequência da figura está nos mostrando? Que quando é mantida sempre a mesma caixa, sempre na mesma situação inicial, à medida em que se aumenta a força que está sendo exercida sobre a caixa, também aumenta a aceleração que resultará da ação dessa força. Então, podemos dizer que para uma mesma massa, quanto maior a força, maior a aceleração. No lado direito da figura, na segunda sequência, observamos de uma figura para outra, olhando de cima para baixo, que visivelmente a caixa aumentou de tamanho, que aumentou a massa da caixa, e que a intensidade da força exercida sobre a caixa é sempre igual. Em uma situação inicial em que temos a força F sendo exercida sobre a caixa pequena, temos uma aceleração com maior módulo, como podemos perceber em seu vetor. Na caixa do meio, quando a caixa aumenta, quando a massa da caixa aumenta, mas se mantém a mesma força sendo exercida sobre a caixa, ainda será gerada aceleração sobre a caixa, mas o módulo da aceleração será um pouco menor, pois a massa é maior. Na caixa de baixo, aumentando mais a massa da caixa e mantendo a mesma intensidade da força, a aceleração dessa caixa será menor. Então, para uma força sempre igual, aumentando a massa, diminui a aceleração. E de uma maneira geral, eu posso dizer então que esse comportamento aqui pode ser expresso a partir dessa relação, que força vai ser igual ao produto massa vezes aceleração. Força é o vetor, aceleração é o vetor, massa é uma grandeza escalar. A aceleração é a variação da velocidade em intervalo de tempo, e esses dois vetores estão diretamente correlacionados. A força é diretamente proporcional à aceleração porque a massa é constante. A orientação desses vetores também será importante de ser observada. Se eu tiver uma situação em que há mais de uma força sendo exercida, qualquer que seja a situação, teremos uma força resultante e uma soma de vetores, porque se a força é uma grandeza vetorial e eu tenho mais de uma, eu vou somar cada vetor força e eu vou ter a força resultante. E o vetor força resultante é o que vai ser responsável por gerar a variação da velocidade nesse corpo. Ou seja, a força resultante é a que está relacionada com a aceleração que aquele corpo de massa m vai sofrer. Então, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Disso aí tem duas coisas importantes que podemos observar. Primeiro, se a força resultante for nula, ou porque não tem força nenhuma sendo exercida, ou eu tenho mais de uma, mas a soma vetorial delas é igual a zero. Então, quando a força resultante é zero, isso implica necessariamente que a aceleração vai ser zero. Se a aceleração é zero, significa que a velocidade não varia, portanto, a velocidade é constante. Quando a força resultante for diferente de zero, necessariamente a aceleração também vai ser diferente de zero, ou seja, eu tenho aceleração e, portanto, eu tenho velocidade que varia. Essa discussão ajuda a resolver todas as questões que o teste propõe. As três primeiras questões referem-se a essa situação representada aqui, e depois teremos três perguntas. O enunciado afirma: as questões 1, 2 e 3 referem-se ao seguinte enunciado: o menino lança verticalmente para cima uma bola. Então, temos o desenho aqui, o menino lançou a bola. A ideia não é que ela faz uma curva e cai lá na frente, mas a ideia da representação seria que a bola é lançada para cima, sobe e desce. Podemos observar uma linha pontilhada que está indicando aquilo que seria a trajetória da bolinha. Não há uma marcação na posição da mão do menino, mas ela saiu em algum momento da mão dele. O enunciado também diz: os pontos A, B e C identificam algumas posições da bola após o lançamento. B é o ponto mais alto da trajetória. A posição A
é uma posição em que está representada na bolinha, quando a bolinha está subindo. O ponto B é o ponto mais alto da trajetória da bolinha, e depois disso uma posição C. Depois da bolinha partir da mão do menino, passa pelo ponto A, atinge o ponto B, que é o ponto mais alto da trajetória, e ela começa a retornar, e aqui tem o ponto C intermediário. O enunciado também afirma: é desprezível a força de resistência do ar sobre a bola. Então, vamos esquecer a força de resistência do ar sobre a bola nesses exercícios. E nas alternativas vamos encontrar setas, conforme diz o enunciado. As setas nos desenhos seguintes representam as forças exercidas sobre a bola. Então, vamos ter que analisar essa situação de movimento e identificar a força. Vamos analisar a situação. As 3 primeiras questões tratam de um menino que lançou uma pedra para cima e temos as 3 posições, A, B e C. A pedra foi lançada pelo menino e ela tem um movimento que nós teoricamente já analisamos, mas agora nós temos que observar essa relação entre força e movimento. Precisamos responder a seguinte questão: que tipos de forças presentes nessa situação podemos identificar e qual ou quais forças estão presentes após a bola abandonar a mão do menino? E qual é a orientação dessas forças? Por que depois que abandona a mão do menino? Porque o enunciado está dizendo: o menino lança a bola e depois que a bola abandona a mão do menino temos as posições A, B e C. Nós queremos saber com relação a essas 3 posições. Então, que tipo de forças podemos identificar? Tem 2 tipos possíveis: interação à distância e contato. Existe força de interação à distância sendo exercida sobre a bola nessa situação representada na figura? Sim, e essa força é a força gravitacional, a força de interação gravitacional da bola com a Terra. A Terra está aqui embaixo, e essa força gravitacional aponta verticalmente para baixo, aponta para o centro da Terra. Tem força de contato? Não. Lembrando que o enunciado pede para desconsiderar a força de resistência do ar. A bolinha saiu da mão do menino, mas no ponto A, B e C não há contato da mão do menino com a bolinha. Nas posições A, B e C, só existe a força de interação gravitacional. Ela aponta verticalmente para baixo e os vetores possuem o mesmo módulo. Vamos ler as questões 1, 2 e 3 e respondê-las olhando para a figura direita. A questão 1 afirma: no ponto A, quando a bola está subindo, qual dos desenhos melhor representa a ou as forças exercidas sobre a bola? Observando a figura direita, concluímos que dentre as 5 alternativas, a resposta da questão 1 é a alternativa C. A questão 2 diz: no ponto B, quando a bola atinge o ponto mais alto da trajetória, qual dos desenhos melhor representa a ou as forças exercidas sobre a bola? No ponto B, a bola atinge o ponto mais alto da trajetória, e nesse ponto a componente vertical da velocidade se anula. A alternativa E não pode ser a correta, pois o que se anula é a componente vertical da velocidade, não a força exercida sobre a bola, que é a força gravitacional. Portanto, observando a figura direita, concluímos que a resposta da questão 2 é a alternativa D. O vetor da força gravitacional aponta verticalmente para baixo. A questão 3 diz: no ponto C, quando a bola está descendo, qual dos desenhos melhor representa a ou as forças exercidas sobre a bola? Observando a figura direita, concluímos que a resposta da questão 3 é a alternativa A. A questão 4 diz o seguinte: o esquema a seguir representa um corpo que foi abandonado em repouso sobre uma rampa com atrito constante. É desprezível a força resistiva do ar sobre o corpo. Então, não tem força resistiva do ar, mas tem agora atrito do corpo com a rampa. Ele é abandonado a partir do repouso, mas existe atrito. A partir que o corpo desce o corpo inclinado, ele adquire velocidade. Ele varia sua velocidade, aumentando a sua velocidade à medida que ele desce. As setinhas no enunciado estão indicando justamente esse comportamento. O desenho é uma representação de múltiplas posições ocupadas pelo corpo. Na primeira posição, da esquerda para a direita, é quando ele foi abandonado sobre a rampa. Ele estava em repouso. Então eu vejo que não tem setinha em cima. Aí passou um certo instante. Ele está no meio e ele tem uma pequena setinha. Passou mais um intervalo de tempo igual ao do primeiro, mas ele andou uma distância muito maior e a setinha cresceu. Então, só olhando para a figura, a gente já pode dizer que esse corpo realmente está descendo a rampa. Parte do repouso, mas a sua velocidade aumenta. A gente percebe isso porque os deslocamentos no mesmo intervalo de tempo são maiores, e porque a representação aqui que indica que o vetor velocidade cresceu. E isso significa que tem aceleração, e tem que ter uma força responsável por essa aceleração. O enunciado também diz: ele passa a deslizar com velocidade cada vez maior conforme mostra a figura. Assim sendo, pode-se afirmar que a força exercida sobre corpo rampa abaixo. Por que ele está falando de força exercida sobre corpo rampa abaixo? Bom, porque se ele está descendo a rampa e está aumentando a velocidade nessa direção, tem uma aceleração com essa orientação. Se tem uma aceleração com essa orientação, então força igual a massa vezes aceleração,
Então tem que ter uma força responsável por isso, mas cuidado. Aqui está nitidamente dito que tem atrito, e atrito é uma força que surge em oposição ao movimento ou à tendência ao movimento. E, portanto, quando eu pensar aqui no movimento do bloquinho em cima da rampa, vai ter atrito rampa para cima, e tem que ter uma força rampa para baixo, de modo que a diferença entre as duas gere uma força resultante também para baixo, e essa força resultante que vai gerar a aceleração responsável por essa variação da velocidade. Vamos analisar em termos de forças o que está acontecendo aqui. Tem força de interação à distância? Sim, tem a força gravitacional. A rampa está apoiada em um plano que está junto da superfície da Terra, então essa força gravitacional vai ser vertical. Tem força de contato? Sim, o corpo está em contato com a rampa. E aí a gente identifica inclusive duas forças. O atrito com a rampa, que já estava dito no enunciado, mas o corpo está apoiado sobre essa rampa. Então a rampa está sustentando o corpo e, portanto, a rampa exerce sobre aquele corpo uma força normal, que é perpendicular à direção da superfície de interação. Então, vamos representar essas forças. Na figura à esquerda identificamos a força normal que a rampa exerce sobre o corpo, a força de atrito apontando em sentido oposto ao movimento, porque o corpo está descendo a rampa, e a força de atrito tem sentido oposto. E a força de interação gravitacional, ali no corpo, aponta verticalmente para baixo. Aqui a força gravitacional está decomposta, uma projeção dela ao longo do plano, normalmente a gente chama de x essa direção, e uma componente perpendicular, FGX e FGY. O movimento se dá ao longo do plano. Essa componente FGY, ela vai ser igual em módulo à normal. Ao longo dessa direção a gente não tem movimento, o movimento se dá aqui, ao longo da direção de superfície de aplicação. E o movimento se dá ao longo dessa direção descendo o plano. Então tem duas forças aqui, FGX e FA, e elas são de sentidos opostos. Quando eu tenho vetores que têm mesma direção em sentidos opostos, o vetor resultante é a diferença entre os dois vetores anteriores. Então, essa componente x da força de interação gravitacional tem que ser maior do que a força de atrito, para que a gente tenha uma força resultante na direção ao longo do plano, para que o corpo desça esse plano variando sua velocidade. Ao longo da rampa temos a componente gravitacional para a direita. Olhando para a rampa, então a força de atrito em relação anterior fica para a esquerda. A velocidade está aumentando, portanto existe essa força resultante que é diferente de zero. Portanto existe uma aceleração que é diferente de zero que faz variar a velocidade do corpo. E isso acontece porque essa componente ao longo do plano da força gravitacional é maior do que a força de atrito. Ela é maior do que a força de atrito, mas essa Fg é constante, porque ela é uma componente da força de interação gravitacional que depende da massa do corpo, da massa da Terra e da distância relativa entre os dois. Esses valores são constantes. Então, pelo menos junto à superfície da Terra, Fg vai ser constante. O que diz na pergunta dessa questão 4? Assim sendo, pode-se afirmar que a força exercida sobre o corpo rampa abaixo, a força exercida sobre o corpo rampa abaixo, a força resultante é constante, mas maior do que a força de atrito. Essa força resultante vai gerar a aceleração responsável por variar a velocidade desse corpo. Mas como essa Fg é constante e força de atrito também é uma força constante, seja ela atrito estático ou nesse caso atrito cinético, porque tem um movimento, mas a intensidade da força é constante. Significa que eu tenho força resultante, mas ela é constante. Se olharmos as alternativas que aparecem, observamos que a correta alternativa C, que afirma, é constante, mas maior do que a força de atrito. A questão 5 e outras questões também envolvem o movimento circular. Ainda não estudamos esse movimento, mas não tem problema nenhum, porque aqui não queremos descrever o movimento circular, mas queremos apenas identificar forças nessa determinada situação de movimento. O enunciado da questão 5 diz o seguinte: as figuras a seguir representam um satélite descrevendo um movimento circular uniforme em torno da Terra. As setas representam as forças exercidas sobre o satélite. Qual das figuras melhor representa a ou as forças sobre o satélite? Com relação a esse satélite mencionado no enunciado, podemos pensar na própria Lua, na sua órbita em torno da Terra. Para descobrir qual das figuras melhor representa a ou as forças sobre o satélite, temos que olhar para as alternativas e tentar entender essa situação. Vamos olhar para o problema e identificar. Temos aqui a Terra e o satélite. O próximo passo consiste em identificar a força. Então vamos lá. Tem força de interação à distância sendo exercida sobre o satélite? Sim, a força de interação gravitacional. Tem força de contato? Há contato do satélite com alguma coisa? Não. Não há força de contato, pois o satélite não tem contato com outro corpo. Então, qual a força que mantém o satélite em órbita e para onde aponta? A única força exercida sobre o satélite é a força gravitacional Fg, que aponta para o centro da Terra. Ela é responsável por manter esse satélite em órbita. Em problemas anteriores, afirmamos que a força gravitacional Fg aponta verticalmente para baixo,
Mas isso é equivalente a afirmar que a força gravitacional aponta para o centro da Terra, pois estamos situados em cima da Terra. Na situação do satélite com a Terra, a força gravitacional exercida sobre o satélite aponta para o centro da Terra. A força gravitacional é uma força que diz respeito à interação entre as massas dos corpos e a distância entre eles, e que une centro a centro. Então, se eu penso aqui no satélite, está aqui o centro do satélite e lá está o centro da Terra, e a linha que une os dois é que vai indicar a direção da força. O satélite está sendo puxado pela Terra, assim como a Terra está sendo puxada pelo satélite, mas aqui estamos apenas identificando força sobre o satélite. Então, sobre o satélite existe a força de interação gravitacional. Ela não aponta verticalmente para baixo na figura, mas aponta para o centro da Terra. Com relação à força de contato, não há uma força de contato sobre o satélite. A única força exercida sobre o satélite é a força de interação gravitacional. Observando as alternativas, concluímos que a melhor figura que representa a força sobre o satélite é a que se encontra na alternativa E. Muitos podem pensar que a alternativa E é a correta, pois traz uma setinha tangente à trajetória e podem pensar, mas se tem só a força gravitacional apontando para o centro da Terra, como o satélite se mantém nessa órbita? Porque se a força está apontando para o centro da Terra, esse satélite deveria cair em direção à Terra. Então, muitos pensam que tem que ter uma força tangente à trajetória e por isso podem pensar que a alternativa A é a correta. Quando inserimos uma setinha tangente à trajetória, estamos representando algo que não é força, mas sim uma velocidade tangente. Sim, é verdade que qualquer satélite em órbita em torno da Terra ele tem que ter uma velocidade tangente à trajetória. E justamente essa velocidade tangente à trajetória, junto com a força de interação gravitacional apontando para o centro da trajetória circular que o satélite descreve, é que vai manter esse satélite em órbita. Mas as perguntas referem-se às forças. Então, a única força que tem é a força gravitacional Fg, e por isso a alternativa E é a correta. A questão 6 também apresenta movimento circular. O enunciado diz: as figuras representam um menino que faz girar, em um plano vertical, uma pedra atada ao extremo de um fio. Observamos que a pedra descreve um movimento circular, mas não é sobre o movimento circular que o enunciado está perguntando, mas sobre as forças. E o enunciado faz a seguinte pergunta: se as setas representam as forças exercidas sobre a pedra, qual das figuras melhor representa a ou as forças sobre a pedra? Então a questão é de identificar força. As alternativas apresentam vários vetores. De novo, temos que olhar para a figura, e aqui já foi colocada a figura da resposta correta. Vamos olhar para o menino girando a pedra e identificar as forças presentes. Existe a força de interação à distância, que é a força gravitacional apontando verticalmente para baixo. Existe também força de contato na pedra, porque a pedra está presa ao barbante. O menino segura o barbante e o barbante está exercendo aqui essa força de tensão ou tração na pedra. Para onde apontam essas forças? Na pedra, a força gravitacional aponta verticalmente para baixo, e na pedra a corda exerce tensão. Então, na pedra, a força de tensão aponta para a mão do menino. O menino está puxando a corda que puxa a pedra. Essas são as forças. O nosso problema se resume a identificar a força presente e a orientação correta dessas forças. Então, qual das figuras representa a ou as forças sobre a pedra? A figura da alternativa B é a correta. As questões 7, 8 e 9 referem-se ao seguinte enunciado: o esquema representa um indivíduo exercendo uma força horizontal sobre uma caixa. Então aqui tem um chão, a caixa está apoiada no chão e a pessoa está empurrando a caixa. Existe atrito entre a caixa e a superfície horizontal. É desprezível a força de resistência do ar sobre a caixa. Teremos 3 questões. Vamos analisar primeiro a situação da questão 7, que afirma: inicialmente, o indivíduo exerce uma força um pouco maior do que a força de atrito. Portanto, a caixa se movimentará. Nitidamente, temos uma situação com 2 forças na direção horizontal. A força que a pessoa exerce, a força F, e tem a força de atrito, FA. A força de atrito está em sentido oposto à força F. Se tem 2 forças, vamos ter que analisar o que acontece quanto à força resultante, a soma vetorial dessas duas. A questão 7 diz assim: inicialmente, o indivíduo exerce uma força um pouco maior do que a força de atrito. Se a força exercida é um pouco maior do que a força de atrito, a diferença entre essas forças que vai gerar a força resultante vai ser diferente de zero. Porque se a força F é um pouco maior do que a força de atrito FA, necessariamente existe uma força resultante, necessariamente tem aceleração e necessariamente a velocidade varia. E, portanto, existe uma velocidade que aumenta. E as alternativas eram estas: se a força é um pouco maior do que a força de atrito, a caixa se movimentará. Letra A, com velocidade que aumenta. Letra B, com velocidade pequena e constante. Letra C, com velocidade grande e constante. As alternativas B e C não podem ser corretas, porque a velocidade não é constante. Porque a força que a pessoa exerce sobre a caixa é um pouco maior do que a força de atrito. Portanto, eu tenho força resultante, tenho aceleração e tenho variação de velocidade. A velocidade vai aumentar. Isso está de acordo com a alternativa A, que afirma que a caixa se movimentará com velocidade que aumenta. A alternativa A é a correta. O enunciado da questão 8 diz:
A caixa está sendo empurrada com uma força bastante maior do que a força de atrito. Então o indivíduo diminui a força, mas assim mesmo ela continua sendo um pouco maior do que a força de atrito. Portanto, a velocidade da caixa... Então qual é a situação? Inicialmente, a força exercida pelo indivíduo sobre a caixa era bastante maior que o atrito. Então o módulo da força diminui. O indivíduo parece ter ficado cansado, mas a força continua um pouco maior que a força de atrito cinético. Cinético porque a caixa está em movimento. Também devemos lembrar que a força de atrito é constante. Como a força exercida pelo indivíduo sobre a caixa é maior do que a força de atrito, isso significa que continua existindo uma força resultante. Consequentemente, existe aceleração e, portanto, existe variação de velocidade. A velocidade aumenta. O enunciado da questão 8 diz, portanto, a velocidade da caixa, e a alternativa correta é a letra B, pois a velocidade da caixa aumenta. O enunciado da questão 9 diz, a caixa está sendo empurrada com uma força maior do que a de atrito. Então o indivíduo diminui a força até que ela se iguale à de atrito. Portanto, a caixa... Então, a força vai em algum momento ficar igual à força de atrito. Após um certo tempo, o indivíduo estava empurrando. Ele cansou de empurrar com a força F e a força que ele faz diminui e ela se iguala à força de atrito. Quando isso acontecer, a partir desse momento, a força resultante vai ser zero. A partir daí, se a força resultante é zero, eu não tenho aceleração. Então a aceleração vai ser zero e a partir daí a velocidade não varia mais. A partir daí a velocidade será constante. A velocidade da caixa não varia, mas a caixa continua em movimento a partir desse momento. E das alternativas apresentadas pelo problema, as alternativas A e B não podem ser corretas, pois a caixa não parará, mas continuará em movimento com velocidade constante. A alternativa correta é a alternativa C, continuará se movimentando com velocidade constante. As questões 10, 11 e 12 referem-se ao seguinte enunciado. O esquema representa um elevador e o seu sistema de tração, motor e cabo. Através do cabo, o motor pode aplicar uma força sobre o elevador. São desprezíveis as forças de atrito e de resistência do ar sobre o elevador. As questões 10, 11 e 12 referem-se a uma situação que envolve um elevador e um cabo. O elevador vai se deslocar ao longo da direção vertical em função da tração exercida pelo cabo. Nessa situação existem duas forças, o peso do elevador, o resultado da interação gravitacional da massa do elevador com a Terra, e uma força de tração exercida pelo motor através do cabo sobre o elevador. Duas forças com mesma direção, agora na vertical, mas de sentidos opostos. E as perguntas serão muito semelhantes às três anteriores, então vamos analisar a situação. O enunciado da questão 10 diz, o elevador está inicialmente parado e então o motor passa a exercer sobre o elevador uma força um pouco maior do que o peso do elevador. Assim sendo, pode-se afirmar que o elevador subirá. Nessa situação existem duas forças na direção vertical, peso e tensão ou tração do motor. Se a tensão ou a tração é um pouco maior do que o peso, isso significa que tem força resultante e, portanto, a velocidade aumenta. A alternativa correta é a alternativa B, com velocidade que aumenta. Não pode ser nem a alternativa A, nem a alternativa C, porque a velocidade não é constante, visto que existe aceleração gerada pela força resultante e por isso a velocidade aumenta. O enunciado da questão 11 diz, o elevador está subindo e o motor está exercendo uma força bastante maior do que o peso do elevador. Então a força que o motor faz diminui, mas permanece ainda um pouco maior do que o peso. Portanto, a velocidade do elevador... Se a força de tração continua um pouco maior do que o peso do elevador, significa que ainda vai existir tensão maior que o peso, e consequentemente vai existir uma força resultante que gerará uma aceleração, e assim a velocidade aumenta. Na questão 11, a alternativa A é a correta. A velocidade do elevador aumenta. O enunciado da questão 12 diz, o elevador está subindo e o motor está exercendo uma força maior do que o peso do elevador. Então a força que o motor faz diminui e se iguala ao peso do elevador. Portanto, o elevador... A partir daí, o que acontece? A partir do momento quando a tensão ou tração se iguala ao peso, a partir desse momento não existe mais força resultante e, portanto, a velocidade não varia mais. A alternativa correta da questão 12 é a alternativa C, porque o elevador continuará subindo com velocidade constante. As questões 13, 14 e 15 referem-se ao seguinte enunciado. O menino lança uma pedra que descreve a trajetória indicada na figura. A força de resistência do ar sobre a pedra é desprezível. O ponto B é o ponto mais alto da trajetória. As setas nos seguintes esquemas representam as forças exercidas sobre a pedra. Nas questões 13, 14 e 15, o menino lança uma pedra, mas em vez de lançar verticalmente para cima, ele lança a pedra que faz um movimento oblíquo e faz esse tipo de trajetória. A pedra já deixou a mão do menino, e estão marcadas as posições A, B e C. O que nós temos que fazer? Perguntar quais são as forças presentes após a pedra abandonar a mão do menino.
O enunciado da questão 13 diz: no ponto A, qual é o esquema que melhor representa a ou as forças exercidas sobre a pedra? A única força exercida após a pedra abandonar a mão do menino é a força gravitacional, que aponta verticalmente para baixo. A resposta correta da questão 13 se encontra na alternativa D, pois a força gravitacional aponta verticalmente para baixo. O enunciado da questão 14 diz: no ponto B, qual é o esquema que melhor representa a ou as forças exercidas sobre a pedra? A resposta correta da questão 14 se encontra na alternativa A, pois a força gravitacional aponta verticalmente para baixo. O enunciado da questão 15 diz: no ponto C, qual é o esquema que melhor representa a ou as forças exercidas sobre a pedra? A resposta correta da questão 15 se encontra na alternativa E, pois a força gravitacional aponta verticalmente para baixo. Bom, pessoal, essa foi a correção comentada das questões do teste, e eu agradeço a atenção de todos e de todas. Qualquer dúvida, eu peço que vocês escrevam na seção de comentários do vídeo. Muito obrigado pela atenção, até mais!